Olá, meus amigos. Dançando com a minha alma hoje acaba sendo um momento especial. Até tô aprendendo a mexer com a câmera porque às vezes eu não sei nem para que lado que eu olho. Então, vai perdoando. Porque aqui não tem intenção de ensinar nada a ninguém, mas sim de a gente poder se unir através da paz profunda e interior. Gostaria também, então, nesse momento, de compartilhar uma história que eu sempre contava quando eu ia falar alguma coisa em público ou chamar as pessoas para o trabalho que eu fazia numa época e através dos lugares em que eu estive. Se chama Sementes. Havia uma senhora que todos os dias pegava o mesmo ônibus no mesmo lugar para ir de uma cidadezinha a outra. Junto com ela sempre havia um cavalheiro que também fazia este mesmo percurso. Quando eles entravam no ônibus, porém, eles sabiam que iam enfrentar alguns quilômetros de estrada. Esse senhor sempre sentava atrás porque queria paz, não queria ninguém falando ao seu ouvido, não queria companhia. Mas essa senhora, ele observou que todas as vezes que ela entrava no ônibus, ela trazia um saquinho, todo cheio de uma coisa que ele não sabia bem o que era, mas ele ficava observando. Ela abria a janela do ônibus e ia jogando aquele conteúdo pela estrada fora. E ele viu que aquilo lá eram sementes. Ele pensou, essa senhora deve estar louca, isso aqui é uma estrada, é cimentada, asfaltada, não tem como essas sementes brotarem. Imagina, é idosa, é velha, não sabe o que faz. E deixava ela para lá. Mas todos os dias eles estavam ali e ele já estava até impaciente porque via sempre a mesma coisa. Essa senhora não desistia. Uma vez ele até chegou perto e falou: "Minha senhora, o que estás fazendo? Jogando sementes numa estrada de asfalto?" E ela, com todo carinho: "Mas um dia elas brotarão." Ele riu na cara dela e saiu. Bem, pegou o ônibus de novo e essa senhora já não estava mais lá. Ele falou: "Tá vendo? Eu fui aí ver se essas sementes tinham brotado e não tinha nada. Essa senhora, agora ela até sumiu, ficou fazendo pouco caso dela, nem percebeu que nesse momento ele nem ia lendo mais os livros que levava durante o percurso. A preocupação dele era saber que senhora era aquela e que história era aquela." Ele não se dava conta. Como ela sumiu? Onde ela está? O que aconteceu com essa senhora? Passou uma semana, nada. Mais outra, nada. Choveu e ela não estava mais lá. O sol apareceu e ela não tinha voltado. Até que um dia ele perguntou ao cobrador: "Por favor, e aquela senhora que sentava ali naquela cadeira e jogava sementes pela estrada inteira?" O cobrador, caindo uma lágrima, disse: "Você não sabe o que aconteceu com a senhora Eunice?" "Senhora Eunice?" "Sim, é o nome dela. É aquela senhora que jogava sementes, aquela senhora, aquela." "Eunice, e tá, tudo bem, o que aconteceu com a senhora Eunice? Me fala. E aí, nada valeu?" E ele disse, assombrado: "O senhor não sabe? Eunice morreu." Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: "Tá vendo? Plantava sementes e aí, se um dia isso nascer, não vai adiantar nada, ela nem viu." Até que ele sentou na sua cadeira dentro do ônibus e foi. Não estava lá muito dando bola para o que o cobrador falou e muito menos para a história que passou.
quando entrou um casal com uma criança. E durante o percurso, depois de quase 2 meses, ele viu que no canto da estrada havia flores. Olhou para um lado, olhou para o outro, e aquela estrada deserta, onde nada brotava, tinha flores, e todo o ar perfumava. E a criança ao seu lado gritava: olha papai, olha mamãe, olha que lindo as flores. E todos ali dentro do ônibus ficavam encantados, porque eram muitas flores, era uma estrada colorida, era uma estrada encantada. E aí, com um ar de espanto, com uma lágrima no canto, ele percebeu: Eunice ali viveu, em cada flor, em cada semente que brotou. Era aquilo que ela queria, era aquilo que ela plantou. Ela plantou, não foi para ela plantou para os que vieram depois. Assim é a vida. Muitas vezes, através das sementes que a gente planta, a gente vê o sorriso nascer em outros olhinhos, em outras bocas. Não fomos nós que as plantamos, foram os que vieram antes de nós. Assim, a gente usufrui a cada momento de tudo que passou. Por isso é importante saber que estrada estamos andando. E mais importante saber é para onde queremos ir e saber escolher certo as sementes que estamos